Bom dia, amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 29 de julho, quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória aos santos Marta, Maria e Lázaro. E o evangelho de hoje está em João, capítulo 11, versículos de 19 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará no dia da ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, amados irmãos, hoje, quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, acolhendo essa palavra, essa história narrada do Evangelho de São João, nos convida a uma profunda reflexão na nossa caminhada, especialmente nesse momento em que às vezes colocamos em dúvida o sentimento de Jesus para conosco. E Jesus, um pouco antes desse evangelho, quando ele soube que Lázaro estava doente, ele não fez questão de ir onde ele estava para que pudesse salvá-lo e evitar a morte. E nesse momento, nessa ocasião, Jesus disse que isso teria que acontecer para que fosse manifestado o poder de Deus na vida de Jesus, na ação de Jesus. E Lázaro morre e depois de 4 dias, Jesus vai ao encontro de suas irmãs, Marta e Maria. Chegando, tem esse lindo relato do encontro de Jesus com as irmãs. Celebrando hoje a memória dos santos amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, moradores de Betânia, uma pequena aldeia que se tornou ícone da intimidade divina. Jesus não tem servos, mas amigos. Talvez essa seja a feliz notícia dessa liturgia. Em Betânia, ele não é apenas mestre, mas o esperado hóspede. O Verbo eterno encontra um lar
humano onde pode repousar. Dessa forma, vejamos algumas características marcantes desses irmãos. Primeiramente, Marta. Ela se tornou modelo de fé atuante e esperançosa. Sua profissão de fé, uma das mais sinceras que já se pôde ouvir e que nós devemos acolher como exemplo para nossa profissão também. A profissão de Marta foi: eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. É a maior do quarto evangelho. Diante do túmulo de seu irmão Lázaro, Marta não vê apenas a morte, mas a promessa. Possui uma fé esperançosa. Depois, Maria. Ela se destaca por escolher a melhor parte, estar sentada aos pés do Senhor, que é, por excelência, o lugar do discípulo. Com Maria, aprendemos que a ação é necessária, mas deve ser entendida pela escuta para não se transformar em peso. Porque ela é muito fadigada com o serviço que deveria fazer, com aquilo que era importante na sua vida, que era sempre deixar tudo muito bem organizado. E Jesus fala que a melhor parte é ficar aos seus pés. Por fim, Lázaro. Ele é o amigo que Jesus chama pelo nome. Ele é o homem por quem Jesus chora. Apesar de não pronunciar nenhuma palavra nos evangelhos, Lázaro é a prova viva de que Deus não é indiferente aos dilemas humanos. Ele é a contemplação da promessa da feliz ressurreição. Portanto, amados e queridos irmãos, que essa Santa Liturgia nos ajude a refletir sobre o que é mais importante na nossa vida, sobre o que é que nós devemos priorizar na nossa caminhada. E com certeza, Deus vai nos mostrar o que é melhor. Porque, meus amados, às vezes nós pensamos que Deus nos abandona. Nós pensamos que Deus nos deixou de lado. Mas às vezes Ele está apenas dando um tempo para a nossa reflexão. Dando um tempo para que nós possamos escolher o que é o melhor para a nossa vida. É claro que Ele nos ajuda, nos direciona, e Deus nos ama tanto, meus amados irmãos, que Ele nos possibilita escolher o que não é agradável a Ele. Ele nos dá o livre arbítrio. É claro que nós devemos escolher o que é agradável ao Senhor, porque Ele sempre nos acolhe. Ele sempre quer que nós estejamos caminhando junto dele. Às vezes Deus está mais próximo de nós que nós imaginamos. E às vezes nós não percebemos. Porque Deus está no alimento que eu recebo. Deus está no amigo que está do meu lado. Deus está no meu esposo, na minha esposa, que me acolhe, que me protege, que eu o proteja. Deus está no ar que eu respiro. Deus está na água que eu tomo para saciar a minha sede. Deus está no alimento em que sacia e fortalece o meu corpo para a caminhada.
Deus está na pessoa que está lendo o Evangelho para que você possa ouvir. Deus está na voz daquele que te aconselha. Nunca esqueça disso. Deus te ama muito. Deus nos ama incondicionalmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.